Diz a narrativa, e estamos a ver a cena. Este Jesus é de uma grandeza humana. Nós metemos o rabo entre as pernas, mas Jesus não. Sozinho, enfrenta. Nem com eles tem os seus discípulos que já começavam a andar com ele neste Evangelho. Como isto acontece historicamente na parte final, na última semana de vida de Jesus em Jerusalém. Nem os seus discípulos, digamos, se associam a este ato. Ele é um ato exclusivo de Jesus. Os seus discípulos também olhavam para aquilo, como as populações ainda hoje olham para tudo o que é santuário. Era o templo, era a casa maior, principal, era o orgulho dos judeus. Vão abrir os olhos com Jesus, mas nunca os abrem suficientemente. Os discípulos de origem judaica ficam sempre lá com uma reservazinha mental. Nunca vão à radicalidade de Jesus. Jesus nasceu judeu, mas torna-se um homem universal. De todos os povos, de toda a humanidade. Por isso é património de nós todos, de nós todas. Os discípulos que nasceram judeus, mesmo discípulos de Jesus, tiveram sempre muita dificuldade, pelo menos os da primeira geração, muita dificuldade em serem 100% da humanidade. Sempre olhavam para os outros povos como menores, porque aquela ideologia nacionalista era tão forte e tinha sido, e estava tão entranhada na sua consciência, nos seus genes até, que era difícil sair assim numa geração. E por isso tiveram muita dificuldade em entender Jesus. Nem aqui também o entendem. E também se devem ter escandalizado com esta postura de Jesus no templo de Jerusalém. E como isto foi na parte final da sua vida, embora aqui seja apresentada no início da missão, devem ter concluído: estamos feridos. Um gesto destes vai-lhe valer a morte. E valeu. Uma atitude destas paga-se com a morte. Uma profanação destas paga, e ele vai pagá-la com a morte. E pagou. Mas deixou claro que aquele espaço é uma feira, não é casa de Deus. Deus que está ali, que é ali cultuado, é um ídolo. E por isso um ídolo que se alimenta das populações, com o seu sangue, com o seu suor, com o seu dinheiro, com o seu trabalho. Alimenta-se. Portanto, come-as. Não lhes dá vida. Um ídolo nunca dá vida. Sempre tira vida. Quando se torna ativo, mediante os seus agentes, é claro. Faz um chicote de cordas, expulsa todos do templo, expulsa todos do templo, os sacerdotes incluídos, dirigentes, lá está tudo. Ele expulsa todos, com as ovelhas e os bois. Vejam que colocou as ovelhas em primeiro lugar. Com as ovelhas e os bois. Espalhou as moedas dos cambistas pelo chão e derrubou-lhes as mesas. E ainda diz: tirai isso daqui. Não façais da casa de meu pai uma feira. Não é que aquele edifício fosse a casa do seu pai. Não era, nunca foi. Era sempre a casa do ídolo. E Jesus não está a querer dizer, ao dizer assim, não está a querer dizer que a casa era do seu pai. Como as igrejas andam sempre a dizer que é. Não, nunca foi, desde o início. Como nenhum templo dos que se constrói em qualquer terra
é a casa de Deus. Nunca é. É sempre a casa do ídolo, que tem sucursais em todo o lado. A casa de meu pai é outra. Não é aquele edifício. Que Deus vivo nunca morou em casa construída pela mão humana. E, portanto, não pensemos como nos têm levado sempre a pensar ao longo destes séculos. E estamos no século XXI, olhamos para trás e vemos que tem sido sempre assim. É horrível, mas tem sido sempre assim. E tem que se pôr um stop nisto tudo. Não continuar séculos e séculos para a frente assim. Ao menos o século XXI seja o século da separação das águas. Era até aqui assim, mas deixou de ser, deixará de ser. Nunca pensemos que alguma vez aquele edifício chamado templo chegou a ser casa de Deus. Nunca foi, nem no tempo em que o Salomão o construiu pela primeira vez. Já era a casa do ídolo, para justificar a casa monárquica e justificar o seu poder de rei sobre as outras tribos, sobre os outros povos. Casas construídas pela mão humana nunca são casa de Deus. Só do ídolo, em masculino ou em feminino. Podem pôr-lhe nomes pomposos, como puseram aquele masmarracho, aquela praça de touros enorme, que está na freguesia cidade de Fátima. Melhor, na cidade de Fátima. Parece que a freguesia que é ao lado. Puseram-lhe o nome pomposo Santíssima Trindade. Só faltou acrescentar que é a Trindade S.A., que é a Trindade dos três poderes. Antes de mais o financeiro, depois o religioso eclesiástico e finalmente o poder político. Naquele sítio, o poder político é o terceiro. O primeiro é o poder financeiro. Oh. E o segundo é o poder religioso eclesiástico, que está a gerir e a administrar o financeiro. Trindade, mas essa, a dos três poderes, a mais perversa das trindades que alguma vez a mente humana foi capaz de produzir contra si própria. Não façais da casa de meu pai uma feira. Isto é, aquilo nunca foi casa do Pai, de Deus Pai, Abá. Nunca foi, nunca será. Que se Deus habita, nos habita, mais íntimo a nós do que nós próprios, que outra casa haverá, que não, cada um de nós. Onde Deus habita é a sua casa. E Ele habita cada um de nós. A Deus que sejamos ou nos digamos. Porque verdadeiramente a Deus não há. E se forem do Deus da religião, das religiões, melhor, que é preciso que também o sejam do Deus ídolo financeiro, poder financeiro, e do Deus ídolo, poder político. E aqui é que é muito difícil encontrar a Deus. Expulsa a todos do templo, como as ovelhas e os bois, e espalha as moedas dos cambistas pelo chão e derruba-lhes as mesas. Jesus assim é mesmo século XXI. Nós à beira dele, já somos uns pigmeus. Já percebemos.